graça e paz de Cristo seja multiplicada cada dia na vida de vocês, amém? Está todo mundo bem aí, tudo tranquilo? Vamos orar, né, querida? Assim, faz parte. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia que você nos deu, por esse tempo que você separou, por essas pessoas que você trouxe aqui. Quero te agradecer pelo lugar, quero te agradecer pelas boas condições, quero te agradecer pela tranquilidade que você cercou a nossa vida aqui, Pai. Quero te agradecer porque se não fosse pela tua providência, nem que nós estaríamos aqui, Senhor. Eu te dou graças por isso, nosso coração agradecido, porque em meio a tantas coisas você ainda quer usar os teus filhos para falar a tua vontade, para revelar um pouco da tua verdade, Pai. Que essa noite seja uma noite boa, seja uma noite próspera, de graça, que seja um tempo de revelação, que seja um tempo de avanço, que seja um tempo de amadurecimento, que seja um tempo, Senhor Deus, onde a gente possa parar um pouco para pensar na realidade que vivemos, para confrontar com a tua vontade, para confrontar com aquilo que pensamos, Senhor Deus, e para que a gente possa corrigir cada dia mais, Pai, o nosso rumo, o nosso curso, para que a gente chegue no destino que você tem para nós e possamos cumprir com ousadia, com coragem, com valor essa missão que você determinou para nós aqui nessa terra, Pai. Que não sejam as minhas palavras, que não seja o meu desejo, que não seja nada da minha mente, mas que seja a tua vontade, que seja o teu cardápio, que seja aquilo que você tem para nós nessa noite. É assim que eu te agradeço, que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Irmãos, eu cada vez agradeço a coragem do meu amigo Paulo, né? Que ele, não sei se é necessidade ou é coragem dele, de vez em quando ele nos convida e ele está aqui. E eu quero compartilhar com você, mas eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24. Como eu estava dizendo, esses últimos dias a gente tem compartilhado essa palavra com algumas pessoas, com alguns grupos, e eu creio que é uma palavra muito atual para os nossos dias, para o nosso contexto. Porque Jesus aqui está falando alguma coisa, respondendo uma ansiedade dos seus amigos, dos seus discípulos, que é uma demanda nossa ainda hoje, e é uma questão feita pelo homem desde que ele se entende nessa terra como homem, e desde que ele percebeu que de repente essa terra aqui vai passar. Então o homem sempre tem um questionamento a respeito do final das coisas, final do mundo, final dos tempos, né? E a Bíblia se refere muito a essa questão de final dos tempos, porque o que Deus criou é eterno, não é verdade? Então o que Deus criou está dentro da eternidade, mas parece que existem algumas coisas, algumas etapas, algumas eras que terminam. E os homens sempre perguntaram sobre isso, a respeito do final, esse questionamento. E o que Jesus está falando aqui é tentando responder uma pergunta dos seus discípulos. Quando perguntaram, como a gente talvez pergunte hoje, e como eu digo, eu considero um assunto muito atual, apesar de ser pouco falado, mas é um assunto que sempre vai estar assim nos top trends aí do interesse das pessoas, porque as pessoas têm esse cuidado, né, a respeito de como vai terminar as coisas. Oi, câmbio. Agora foi. Câmbio. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, como eu falei, no Mateus 14. Eu quero ler com você a partir do versículo 36. A gente vai lendo isso aqui, vai comentando um pouco. E é uma mensagem muito simples. Você pode ficar tranquilo. Você não vai precisar de nenhum recurso teológico, você não vai precisar ter nenhuma base teológica para entender, porque Jesus estava falando aqui para pessoas ignorantes, assim como nós, e ele estava falando da forma mais simples possível. E se foi fácil talvez para essas pessoas aqui nesse templo entenderem, para nós é muito mais fácil ainda, porque Jesus está usando um recurso que é muito fácil a gente acreditar. Como eu digo, não é uma mensagem para crente, é uma mensagem para quem é inteligente, para quem tem um pouco de raciocínio, para quem quer se dar bem na vida, para quem quer ter uma vida boa. Então Jesus usou um recurso aqui que é muito básico, é muito rudimentar, que é o da comparação. Ele dá
informações, estatísticas de história a respeito de coisas que aconteceram. E ele diz: da mesma maneira que já aconteceu, você, se for um pouquinho inteligente, vai dar um pouco de crédito a essa palavra, porque vai acontecer de novo. E quando os discípulos perguntaram quando seria que acontecia, quando chegaria ao fim, Jesus começou a falar sobre o começo do fim, né? Sobre aquilo que vai anteceder o fim, que não foi a primeira vez que aconteceu, já aconteceram outros fins, em outras épocas, em outras etapas do mundo, da existência do homem, também aconteceram alguns fins, e a gente vê que isso é verdade. E Jesus falou assim: olha, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, versículo 36, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então não adianta perguntar para o irmão, né? Jesus disse que nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe qual vai ser o dia, qual vai ser a hora, qual vai ser o momento que vai começar o desfecho dessa história. Versículo 37 é o que eu quero assim parar com você hoje. Ele diz: como foi nos dias de Noé. Ultimamente eu achei muito bom, não sei se foi esse ano ou ano passado que lançaram o filme Noé. Alguém lembra? Foi esse ano? Foi esse ano, né? E houve um barulho muito grande no meio dos irmãos, dos teólogos, principalmente aqueles teólogos do Facebook, né? E tal, porque está errado, está certo, era Nefilim, e o outro entrou pela arca. E eu achei isso muito bom, porque de repente a igreja parou um pouco para ler a história, né? Porque foi conferir se realmente entrou com o filho de Caim, se a arca tinha um buraco, se os Nefilins ajudaram. Então foi bom isso aí. Aí as pessoas voltaram e foram ler. Eu aconselho você, já que a gente vai falar sobre isso, dá uma lida em casa também no capítulo 6 do livro do Gênesis, que ele fala sobre a história de Noé. Então foi muito bom a história do filme, porque mexeu um pouco com a igreja e foram olhar a história. E Jesus disse assim, olha, citando a história, ele disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Isso é muito interessante. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E ele dá aqui alguns exemplos do que vai acontecer. Ele diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados. Por quê? Porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês menos esperam. Amém? Não é simples a mensagem? Entenderam? Eu digo, não precisa assim muita unção, não. Basta um pouquinho de entendimento. O que Jesus está dizendo assim aqui é o seguinte: que como aconteceu em uma época da história. Alguém tem dúvida dessa história de Noé? Alguém tem dúvida? Já acharam o vestígio da arca? Essa história realmente aconteceu? Já disseram como foi? Já disseram as possibilidades como isso pode ter acontecido? Então parece que isso aí não é problema para aquela pessoa que não tem entendimento, que não tem a espiritualidade. Por isso que Jesus usou um sistema muito simples. Ele diz assim: olha para o passado, olha para a história, que da mesma maneira que aconteceu naquele tempo, vai acontecer agora. Quando a gente pensa no tempo de Noé, a gente pode pensar que para aquelas pessoas era muito mais difícil do que para nós. Por quê? Porque parece que foi a primeira vez que um homem se levantou como um profeta para falar em nome de Deus e expor assim publicamente um projeto um pouco absurdo. Vocês não consideram absurdo aquele projeto da arca? Imagine você estar na sua casa, aí de repente sai na televisão
ou você abre teu computador e está lá no teu perfil, lá no Facebook, um dos seus amigos que é meio maluco, e esse cara diz assim: olha, Deus falou comigo e me apresentou um projeto. Ele disse que a terra vai se acabar, ele disse que esse tempo que nós estamos vivendo, ele vai ser encerrado e vai começar um novo tempo. Você acreditaria nisso? Assim, deixa de lado a unção, deixa de lado o arrepio, deixa de lado tudo. Essas coisas que a gente aqui é fácil, aqui a gente acredita em tudo, né? Se eu disser que estou vendo aqui anjos voando e rodando e cuspindo fogo, todo mundo dá aleluia. Você acredita? Mas imagina pessoas que nunca ouviram falar nisso. Aí chega um homem dizendo: olha, é o seguinte, tudo vai acabar, o mundo vai acabar, a terra vai acabar, Deus me disse. Você daria crédito? No tempo de Noé, ninguém deu crédito. Aí Deus pegou e disse a ele ainda o seguinte: se alguém perguntar como é que isso vai acontecer, você explica. Tá bom, Deus, como é que isso vai acontecer? Vai rolar pedra de cima dos montes, vai amassar todo mundo? Como é que vai acontecer isso? Os animais vão se revoltar e vão comer todo mundo, devorar todo mundo? Poderia ser possível, né? Que tinha pedra, tinha um monte de coisa aí. Mas Deus disse assim: não, vai acontecer da seguinte forma: a terra vai se encher de água. De onde que virá a água? Aí Deus disse, para facilitar o entendimento, Deus disse: vai cair água do céu e vai fluir água da terra. Até então ninguém havia nenhum conhecimento sobre chuva. Nunca tinha chovido na terra, o que diz a história. Então parece que aquela história, em vez de facilitar, parece que piorou, não é verdade? Você acreditaria? Então, mas o Noé acreditou nessa história e continuou falando isso. Só que o Noé disse assim também, naquele tempo, né? A gente está contando história. Ele disse: mas vai ter salvação. Isso aqui não é para matar todo mundo. Deus disse que vai dar um final, um basta nessa história aqui, mas Ele me deu um plano. E esse plano é o seguinte: eu vou fazer um barco bem grande, que quando a terra se encher de água, esse barco vai flutuar, e quem estiver lá dentro vai estar salvo, estará salvo. Queridos, a Bíblia diz, e a história conta, que ninguém deu crédito, mas o Noé acreditou. E a Bíblia diz que ele começou a fazer a arca. Eu imagino como foi difícil aqui para um homem com poucos recursos. A gente já assistiu filme, né? Já assistiu outros filmes. Agora você imagina você construir uma arca. Um dia desse eu fui construir um brinquedinho com a minha filha, que ela me coloca para ver aquele negócio manual do mundo, aquelas coisas lá. E eu fui fazer aquele negócio, não deu certo, vai cortar um pauzinho, nunca fica igual. Agora imagine um cara fazer uma arca sem ferramentas adequadas, sem experiência. Foi o primeiro barco, eu acho, daquela região. Mas, queridos, até então a Bíblia diz, Jesus falou que ninguém deu crédito ao que Noé falava, ao que Noé fazia. Como a gente não daria crédito se alguém chegasse hoje na televisão, na internet e contasse um plano louco de acabar o mundo? Todo dia tem um maluco aí com uma história mirabolante. Você daria crédito? Não. Aí já, mas para você ver como eu estou certo, eu vou construir um negócio aqui fora do comum. E esse cara começava com aquele projeto, mostrava o projeto e começava a construir aquilo. A gente daria crédito? Todo dia tem um maluco. Tem gente que constrói castelo lá no sertão, tem gente que constrói um mausoléu, tem gente que constrói uma pirâmide, tem gente fazendo loucura de todo jeito aí, construindo casa para Deus. Então, até então, irmãos, a gente vê que as pessoas não deram crédito. Aí a pergunta que eu faço para o nosso tempo hoje é o seguinte: quando foi que começou o fim? Porque é isso que a gente tem que ver. Porque nós estamos vivendo uma época em que também nós vivemos debaixo de uma promessa, de um plano meio maluco. Ou não? O que é que a gente prega para o mundo? O que é que a gente ensina para o mundo? A vida de Jesus, né? Uma Sandra ali, que é uma das mais antigas como eu, que ouviu essa história ainda no Evangelho. Os mais novos talvez não tenham ouvido muito sobre isso.
Os mais novos ouvem muito sobre determinação, sobre praticar a fé, sobre tomar posse das coisas, sobre acudiar a loja de carro, botar a mão em cima das mansões. Vocês estão entendendo? Mas também, na nossa geração, Deus colocou sobre a nossa responsabilidade a missão de falar para o mundo a respeito de um plano maluco, de que esse tempo que nós estamos vivendo, ele certamente vai acabar. Qual é o plano maluco que Deus disse? Agora é o seguinte, para facilitar a vida de vocês, vocês vão dizer que dessa vez também vai acabar. Agora dessa vez vai ser o seguinte. Aí Deus disse, deixa eu ver como é que vai ser. Ele, como é muito criativo, ele disse, dessa vez é o seguinte: eu vou arrancar o povo da terra. Já imaginou isso? Como é que vai ser? Não, vai ser o seguinte: eu vou arrancar. Vai ser um arrebatamento. Eu não vou mais construir uma arca, eu não vou mais fazer um barco. Dessa vez agora eu vou pegar aquelas pessoas que acreditam nessa história, e no dia que eu não vou dizer qual é, no dia que eu não vou avisar, eu vou arrebatar essas pessoas da terra. Amém para a gente que é crente. Isso é fácil de engolir ou não é? Como é que pode? Aí aqui no finalzinho, que eu acho terrível esse versículo aqui, o 44, que ele diz assim: assim vocês precisam estar preparados, porque o filho do homem virá em uma hora em que vocês menos esperam. E eu imagino que para que essa palavra se cumpra, Deus deve achar uma janela no tempo aí, nos fusos horários, né, junto com a agenda das igrejas, que ele deve combinar uma hora em que assim nenhuma igreja, nenhuma congregação vai estar no culto de ceia. Você está entendendo? Onde todo mundo está de branco, amado, trocando pão, trocando vinho, dizendo: eu te amo em Jesus, eu te amo Jesus também, nós somos um corpo, somos família, com as mãos para cima. Eu acho que Deus vai achar um jeito de, numa brecha nesse tempo aí, não vai ter culto de ceia também nessa terra, porque muita gente talvez espere que aconteça assim, no tempo que você esteja assim, bem santificado, né? Ele diz que a gente não sabe, e vai ser numa hora que a gente menos espera. Talvez seja durante assim, aquele tempo do trânsito, quando te falta 5 minutos para entregar o menino na escola, e aquela senhora está navegando na avenida, né? Dizendo bom dia sol, e você ali atrás querendo passar. Pode ser nessa hora, porque nessa hora eu não espero que Jesus venha. Eu tenho que deixar meu menino para depois botar o CD de adoração dentro do carro, para que pode ser o senhor de cabelo branco também, né? A minha mulher disse que eu estou ficando cangueiro. Você entende, irmãos, que esse plano que nós estamos falando hoje, essa história que nós falamos hoje, é tão absurda quanto a história de Noé? É tão absurda quanto a história de Noé. Noé dizia que ia cair água do céu. A gente disse que um povo vai ser arrebatado dessa terra. Como? Não sei. A Bíblia diz que é numa fração muito pequena. É o tempo de um abrir e fechar de olhos. Assim como um relâmpago passa do Oriente, como um relâmpago está passando ali, vai ser assim que as pessoas serão arrebatadas da terra. Irmão, isso é loucura. Você piscar, né? Quer piscar? Vamos piscar junto. 3, 2, 1, a gente pisca assim. 3, 2, 1. Já pensou? Quando você volta do pisco, já... Alguém olhou para o lado depois que piscou? Não. Querem piscar de novo? Você entende? Isso é absurdo. Mas a Bíblia diz que vai acontecer. E eu, assim, não estou exigindo nada de espiritual. Eu estou usando um pouco da inteligência que Deus me deu. Eu estou percebendo na história que aconteceu no tempo de Noé. Deus disse que ia acabar a terra com água. E acabou.
Aconteceu depois, lá de Abraão, não foi? O sobrinho de Abraão também estava lá numa determinada região, que Deus disse: eu vou acabar com essa terra aqui. Só que dessa vez, avisa o pessoal, dessa vez eu não vou mais jogar gotinha de água do céu, dessa vez eu vou jogar, vai ser uma chuva de quê? Uma chuva de fogo. Ora, nunca choveu fogo aqui. A água tudo bem, mas fogo não. Aí você lembra a história, isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Choveu fogo sobre a cidade de Sodoma. E o tempo daquela geração acabou. O fim daquela geração chegou. Você entende, irmão? Então a gente vê que o que tem sido falado, o que tem sido prometido, parece que Deus vem cumprindo do jeito que Ele prometeu. E as pessoas continuam com o mesmo comportamento de não acreditar naquilo que Deus falou. Então nós hoje falamos uma loucura. A gente diz que Jesus Cristo vai voltar, e quem o abrir e fechar de olhos, a igreja dele que está na terra, aquela igreja que está preparada, aquela igreja que está acreditando, aquela igreja que está esperando, diz que essa igreja vai ser arrancada, arrebatada dessa terra. E aqui diz um fato interessante que nós lemos, diz assim, que no tempo de Noé também aconteceu assim. E Deus disse: Noé, chegou a hora de entrar na arca. E diz que Noé entrou na arca com a sua família. E a minha Bíblia diz que ninguém percebeu que Noé já estava dentro da arca. Um dia me perguntaram, a gente conversa muito com jovens, né, e pessoas assim, que não conhecem muito e estão buscando conhecimento, dizem: Levi, como é que vai ser esse negócio? No dia do arrebatamento, como é que vai ser? Aí vai começar a loucura? Eu disse: não. As pessoas não vão nem perceber. O mundo já está se preparando para isso. Hoje todo mundo desaparece. Hoje todo mundo some. Hoje todo mundo dá um tempo, ninguém sabe onde está. Diz que um cara morreu na Califórnia, passou 6 horas no metrô morto, e as pessoas entravam e sentavam do lado dele, ninguém percebeu. Então desapareceu uma família, desapareceu um povo, desapareceu algumas pessoas ali. Ah, esse cara sumiu, foi abduzido, foi alguma coisa assim. Porque diz que as pessoas nem perceberam que Noé já estava dentro da arca, até o dia que trancou a arca. Então as pessoas, queridos, não estão percebendo que esse fim já está muito próximo. As pessoas não percebem porque que um grupo de pessoas se reúne, tira uma hora do tempo, do dia, da semana, e se reúne dentro de um lugar. Não é que o lugar seja santo, não é que isso aqui seja a arca, mas o mundo não está percebendo que a igreja de Jesus Cristo está muito atenta para aquilo que está acontecendo, e que eles estão se reunindo, estão entrando na arca, porque não sabem a hora que o dono da arca vem e vai lacrar a porta. Lá em Gênesis, no capítulo 6, eu tenho até um certo estudo, mas não acredito nisso. Diz que chegou uma hora que Deus veio, e quem fechou a porta foi Ele, não foi o Noé, não é o pastor. Quem fechou a porta foi Ele, e Ele lacrou essa porta pelo lado de fora. Então a família de Noé só se salvou por quê? Porque já estava dentro da arca. Querido, a gente não vai esperar a trombeta soar, não. Ah, a trombeta soou, Jesus está voltando. Não. Até esse negócio de Jesus está voltando, né? É difícil, porque é um gerúndio, é um verbo que está andando aí. Mas não é que ele esteja lá descendo num escorrego gigante e está vindo, não, irmão. Não é assim. A minha menina um dia desse disse: pai, não sei o que está caindo. Eu disse: não, minha filha, não está caindo. Está caindo, pai, não está caindo, está prestes a cair.
Porque não é possível que dali para cá passe tanto tempo para você vir me chamar e dizer que a coisa está caindo. Chato. Então, Jesus está voltando, não quer dizer que ele está descendo esse tempo todinho, não. Quer dizer que ele está prestes. Na hora que o Pai falar, é agora, é agora. O nosso papel não é ficar querendo adivinhar o dia, fazendo conta, matemática, cabalística, não. O nosso papel, que temos consciência, é o quê? É correr para dentro da arca. Mas a porta está aberta, é agora mesmo. A gente só não pode correr depois que a porta fechar, meu amigo. Depois que a porta fechar, ninguém abre. Porque a minha Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus fecha a porta, fecha sim. Da mesma forma como o diabo também abre. Por isso que nós temos que ter discernimento para ouvir, para saber se é a voz de Deus ou é a voz do diabo. Então, aqui está dizendo que da mesma maneira aconteceu. O que a gente tem que perceber para correr para a arca? O que a gente tem que fazer? A gente tem que perceber o começo do fim. Quando começou o fim nos dias de Noé? Quando você acha que começou o fim nos dias de Noé? Foi quando ele começou a falar que Jesus o mundo ia se acabar? Qualquer maluco começa. Foi quando ele começou a construir a arca? Qualquer um pode fazer uma construção que não dá em nada. Quando começou o fim? Vou dizer para você, nos dias de Noé, o fim começou quando caiu a primeira gota de chuva. Já pensaram nisso? No dia que alguém estava andando e caiu aquela gotinha, ali significava o seguinte: aquilo que Deus falou, aquele plano absurdo começou a se cumprir. Então o que é que Deus está dizendo, irmão? Eu acho não, eu não sou achista, eu sou um crente. Eu creio que Deus, Ele tem um propósito muito bem definido nas coisas. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem com outro motivo a não ser se revelar através desse homem. Por isso que Ele fala o que vai acontecer. Ele avisa os seus planos, Ele revela os seus mistérios. Por isso Ele mandou Cristo, para que não houvesse mais qualquer tipo de mistério oculto. Todos os planos dele são revelados a quem? Aos seus filhos, a nós, a sua igreja, para que nós possamos pegar esses planos e revelar esses planos ao mundo, para dizer o que vai acontecer, porque Deus não nos criou para dar susto na gente, para cair de paraquedas, para vir sem avisar. Vamos criar um homem, né? No concílio lá, ele e o Espírito Santo, vamos criar um homem, para quê? Vai dar susto nesse povo. Quando eles pensarem que não, te faz uma coisa, quando pensarem que não, te faz outra coisa, esse povo vai ficar mais, vai ficando tendo susto aí na eternidade. Não. Ele criou o homem para compartilhar o seu conhecimento, para compartilhar o seu amor, para compartilhar a sua graça, para compartilhar a sua bondade. É por isso que ele avisa, por isso que ele chama o homem e diz: venha cá, eu quero compartilhar com você o que eu vou fazer. Então, quando caiu aquela primeira gota de chuva, naquele tempo, o que era para fazer? Era sinal de dizer o quê? É hora de entrar na arca. Por quê? Porque a qualquer hora essa porta vai se fechar. Amém? Queridos, nos nossos dias, nós estamos em 2014. A pergunta que eu faço é o seguinte: o fim já começou ou não? Quem tem consciência que o fim já começou? Quem acha que esse negócio ainda não começou? A maioria acha alguma coisa? Irmãos, se nós vivêssemos no tempo de Noé,
nós já estaríamos todos molhados. Você crê nisso? Porque se fosse se repetir como foi no tempo de Noé, a chuva começou faz tempo. Você acredita nisso ou não? Você está com a sua Bíblia aberta ainda? 24, volta para o capítulo, para o versículo de número 4. Vamos ver se já começou a chover no nosso tempo. Você ainda está a tempo de brincar, você ainda está a tempo de curtir aqui o playground fora da arca. Versículo 4 do capítulo 24 diz assim: eles perguntaram, como é que a gente vai saber? Quais são as dicas? Os discípulos perguntaram, quais são as dicas para a gente poder correr para a arca? E Jesus disse assim: cuidado que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso tem acontecido? Já ouviram falar de alguém dizendo, eu sou o Cristo? Já? O que foi isso aqui, irmão? A primeira gota de chuva. Jesus, isso aqui é profecia. A gente gosta de profecia. Isso aqui é de Jesus dizendo há 2000 anos atrás coisas que aconteceriam. Que essas coisas iriam ser assim, um sinal do começo, do fim dessa nossa geração. Isso é para a gente chorar, irmão? Não, isso é para a gente ficar feliz. Então Jesus diz assim, olha, vai acontecer, muitos virão em meu nome, e eles vão enganar a muitos. Versículo 6 diz assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Por isso que eu digo, Deus não nos criou para que a gente fique tomando susto nessa terra. Deus não nos criou para que a gente fique aterrorizado nessa terra. Deus nos criou para compartilhar conosco os seus segredos, os seus planos e os seus projetos. Então ele está dizendo que quando vocês começarem a ver rumores de guerra acontecendo de um lado, ele disse, não fiquem com medo, fiquem conscientes, que é uma prova daquilo que eu estou falando. Amém? Eu lembro, faz muito tempo, a maioria não lembra dessa história. Eu tinha um primo que estava morando na minha casa. Eu era solteiro, morava em casa ainda. E ele estava servindo na marinha e veio passar um tempo na nossa casa. E naquela época houve aquele conflito entre a Inglaterra e a Argentina. Lembram disso aí? Das Ilhas Malvinas, né? Os argentinos chamavam de Malvinas, os ingleses de Falklands, não é isso? E esse garoto se pelava de medo. Ele disse, pronto, vai ter uma guerra. Eu estou servindo, sou soldado, estou na frente. A Bíblia diz que a sua igreja não deve ter medo nem das guerras, nem dos rumores de guerra, porque isso não é o desfecho da nossa história. 82, eu não queria revelar isso. Eu não queria revelar que eu já estava consciente nessa época. 1982, lembre disso. Meu irmão, Jesus está falando uma profecia que já começou a se cumprir faz muito tempo. E para quê? Para que a igreja não fique com medo. Ele continua falando assim ainda, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas isso não é o fim. Eu gosto de falar com a igreja, com os amigos, com os irmãos. A gente tem que aproveitar muito bem o nosso tempo. Esse dia eu estava conversando com um irmão, com um amigo nosso. Ele disse, rapaz, a gente tem que ser, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais seletivo. Não é que a gente fique abusado, não é que a gente fique assim, não, é que a gente fica mais seletivo. Tem uma fase da vida que a inclinação é menor e a estrada é mais longa, não é isso? Alguém sabe o que eu estou falando? É por isso que o jovem não está nem aí. A corrida para ele é mais fácil. A preocupação do jovem é o quanto ele pode
acelerar, porque ele vê uma estrada muito longa e a inclinação dessa estrada é pequena. Aí quando chega perto dos 50, e eu estou nisso aqui, a gente começa a perceber que a estrada não é tão longa, mas a inclinação é muito maior. E a gente não se preocupa mais com quanto a gente pode acelerar. A gente começa a se preocupar com a nossa capacidade de frear, para retardar essa chegada lá embaixo. Não é assim? Então, irmãos, a gente começa naturalmente a ser mais seletivo, e a gente vê que a gente tem que entender o propósito, o projeto de Deus, para que a gente não perca tempo. Eu não vou perder meu tempo pedindo a Deus que acabe com as guerras. Eu não vou perder meu tempo orando a Deus, fazendo campanha, pedindo que diminua, que traga essa paz que o mundo está querendo aí, porque aqui está dizendo que tudo isso é necessário. É necessário que isso aconteça, irmão. Jesus está falando. Vamos levantar a igreja para orar pela paz lá no Oriente. Não, vamos fazer outra coisa. Vamos levantar a igreja, juntar a igreja, para dizer, vamos ver aqui como é que a gente vai se reunir para alcançar mais pessoas, para falar que tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio, guerra, rumor de guerra, se acabando tudo isso é prova de que Jesus Cristo está para voltar, de que a palavra dele está se cumprindo. Não vamos orar para isso acabar, porque Jesus disse que isso é muito necessário. Se ainda não chegou na nossa porta, vamos aproveitar o tempo que a gente tem. E quando chegar também, não venha me chamar para campanha de oração, porque eu não vou, porque isso é necessário. Você fica feliz com essa palavra, irmão? Aleluia. Essa palavra direta de Jesus para você. Glória a Deus. Seu coração se regozija por isso, irmão. Amém? É promessa de Deus. Quem quer mais promessa de Deus para a sua vida? Aleluia. Eu gosto de igreja assim, que é tudo que Deus tem. E diz versículo 7: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, com uns amigos, a gente estava numa reunião lá, a gente estava pensando em aniversário e começa a falar essas coisas, né? A comida acaba e a gente fica falando das coisas assim. E eu estava falando sobre isso, de como Deus cuida da sua igreja. Eu estava falando do terremoto que houve no Haiti, alguns anos atrás, e de um ministério que eu acompanho, que eles se juntam para ir onde a igreja está sofrendo, está quebrada, no meio da catástrofe, e eles foram para lá, e quando eles voltaram, eles disseram que foram ajudar a igreja, levar a igreja lá, um suporte, porque a cidade, o país se acabou com aquele terremoto, e eles voltaram de lá dizendo: nós encontramos uma igreja avivada, nós encontramos uma igreja restaurada, nós encontramos uma igreja viva. Aonde? No meio do buraco, no meio dos escombros, no meio da fome, no meio das doenças, no meio de toda aquela desgraça, a igreja de Jesus Cristo estava pujante e viva. Sabe por quê? Porque não é guerra, não é terremoto, não é isso que vai acabar com a igreja. Pode acabar com organizações, pode acabar com o CNPJ, pode acabar com estrutura, pode acabar com ar-condicionado, pode acabar com um monte de coisa, mas a igreja sempre prevalecerá, porque a responsabilidade da igreja no meio desse caos, no meio dessa guerra, no meio dessa chuva que está caindo, é a igreja que vai se levantar para dizer: irmãos, amigos, Jesus Cristo está voltando, vamos correr para a África. Nada disso aqui vai nos adiantar. Então a gente tem que ter consciência do nosso papel. Fome vai chegar, ainda não chegou na nossa casa. Eu vou ser um pouquinho mais específico: ainda não chegou no litoral, porque eu conheço o sertão que nós vivemos. Eu conheço muito bem o sertão do Rio Grande do Norte, eu conheço muito bem o sertão da Paraíba, o sertão de Pernambuco, e a história lá é um pouco diferente da nossa. E a gente sabe que isso é cumprimento da palavra de Deus, mas ainda não é o fim. Amém? Vamos continuar lendo? Tudo isso é promessa de Deus para a sua vida.
E ele fala que tudo isso é apenas o início das dores. Ele diz: então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Quem falou não foi intermediário, foi Jesus. Aí a gente fica muito preocupado, irmãos, fazendo campanha, abaixo assinado, querendo juntar 1 milhão de assinaturas na internet, ocupando a vida das pessoas com corrente no WhatsApp, para assinar, fazer assinatura contra uma lei, contra um negócio. Irmão, esquece disso, irmão. É necessário que isso aconteça. A igreja é para ser odiada mesmo, porque a igreja não é para ser conformada nesse mundo, então ela vai ser odiada. E não seremos nós que vamos mudar essa história, não, irmão. Em vez de estar assinando baixo assinado aí, irmão, vai falar de Jesus, vai dizer o porquê de que isso está acontecendo, vai dizer por que a igreja está sendo perseguida, e ainda não estamos, mas seremos, porque se outros são, em outras partes, o que tem diferente? O que o Brasil tem diferente? Deus é brasileiro? Você acredita nisso? Não, o nosso tempo vai chegar. O nosso tempo vai chegar. Por quê? Porque Jesus disse que ia chegar. E eu sou inteligente o suficiente para acreditar nisso aqui. Amém? E ele diz: por minha causa isso tudo vai acontecer a vocês. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar. Glória a Deus. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu converso com muita gente, e eu tenho encontrado muitas pessoas magoadas, feridas, que já levaram uma pancada aqui. As pessoas dizem assim: ah, mas hoje meu coração, eu quero resolver minha vida. Sabe o que é isso, irmão? É cumprimento. Porque a maldade aumenta, o coração das pessoas endurece, porque a fé esfria, não acaba. Quem tem a responsabilidade de chegar nessas pessoas, nesses corações, e falar: rapaz, não olha para a maldade do mundo, olha para a bondade de Deus. Jesus disse que isso ia acontecer. Jesus disse que a gente seria traído. Jesus disse que a gente seria injustiçado, que a gente seria perseguido. Então, querido, isso é prova que está chovendo faz muito tempo. Faz chovendo faz muito tempo. Então tudo isso é promessa de Deus. E ele fala, continua dizendo naquele tempo, né? No versículo 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu não quero falar do fim hoje, a gente já acabou o tempo, eu acho. Mas eu queria hoje, eu vim com esse propósito de alertar você, meu irmão, a você, meu amigo, que nós estamos na chuva já faz muito tempo. E que o nosso papel nessa terra, irmãos, nosso papel como igreja, diante da consciência que nós temos, você tem consciência disso aqui? Diante dessa consciência, o nosso papel é falar que o reino de Deus é isso, e que o fim está próximo. O papel da igreja evangélica, da igreja de Cristo, no Brasil, no mundo, não é vender guarda-chuva, irmão. Não é vender guarda-chuva, é dizer: corra para a arca. Não é vender uma esperança falsa, é dizer: corra para a arca. Não é vender, irmãos, uma possibilidade de você se dar bem na chuva, é dizer: corra para a arca. Corra para a arca, porque daqui a pouco não vai ter tempo. Jesus falou sobre isso, ele continua falando aqui, eu espero que você leia na sua casa, e ele continua dizendo: a gente tem que seguir em frente, porque o nosso reino não é esse reino. Nós temos que ter consciência do que é o reino de Deus, de que o reino de Deus não é um lugar onde eu vou marcar no meu GPS, vou colocar no meu carro e eu vou chegar lá, e quando chegar lá eu estou salvo. Não, Jesus disse: você tem que seguir em frente, porque o seu reino não é
aqui. O seu reino não é um lugar, não é uma coisa. O reino de Deus é um conceito, é uma ideia, é uma cultura que entra em você e que você entende que em qualquer lugar do mundo e da terra você faz parte desse reino, mesmo que não pareça. É essa cultura que nós devemos absorver, que confunde o mundo, que o Pilatos diz assim: como é que pode? Você é o rei? Como que você é rei? Todos mulambados, surrado. Cadê tua coroa? Cadê tua roupa? Quem está no palácio sou eu. E Jesus disse: poxa vida, você não entende. O meu reino não é um lugar, o meu reino é uma cultura. Eu não preciso de uma coroa para mostrar autoridade. Eu não preciso de roupas caras para dizer que eu tenho poder, que eu tenho riquezas, que eu sou rico, que eu sou filho de um rei. É uma cultura. Por isso que ele falou, irmãos, não se apeguem. Mateus 16, não junta nada aqui, porque o seu lugar não é esse. Aqui ele está dizendo: quando você estiver no campo, se chegar a hora, não volta em casa, não precisa pegar nada em casa, porque você não precisa de nada que tem na tua casa. Ele diz o que? Segue em frente, corre para a arca. Está no telhado da casa, ele fala: não acontece nada, não desce, segue em frente. Esse mundo não tem nada que a gente precise dele. Você não vai conseguir levar nada desse mundo. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade é correr para a arca, e correr gritando, e correr avisando, para que a gente fique dentro dessa arca, porque é nessa arca, amém? É nessa arca que vai chegar um dia que essa porta vai se fechar. E assim como aconteceu no tempo de Noé, nós também vamos perder toda a referência que nós temos nessa terra. Deus fez questão de deixar o homem naquela arca ali, sem qualquer referência de norte, sul, de leste, oeste, onde tem terra. Ele perdeu todas as referências, até que Deus fez com que aquela arca repousasse em outro lugar. E quando a água baixou, um novo tempo teve início. O que nos espera é isso. Nós vamos perder toda a referência dessa terra, vamos perder toda a referência desse mundo, mas um novo tempo vai começar. Amém? E como eu digo, eu tenho um pouquinho de inteligência para acreditar nisso, porque da mesma maneira eu imagino assim, já pensou? Pensa comigo, como no tempo de Noé, chuva não era comum. E a partir de então começou a chover. E hoje em dia chuva é uma coisa comum. Não é verdade? Se eu chegar aqui e falar: tem uma novidade para você, a não ser que seja um local de seco. Choveu ontem lá em casa, o que você vai falar comigo? Comum. Depois lá de Sodoma, chuva de fogo também não é uma coisa do outro mundo. Acontece, quase um vulcão desse que entra em erupção, chove fogo na cidade. Virou uma coisa comum. Deixa eu dizer para você uma coisa que não está na Bíblia, mas eu creio. Eu creio que depois do arrebatamento, esse negócio de gente sair daqui e aparecer ali vai ficar comum também. Porque a Bíblia diz que nós vamos ser revestidos de um novo corpo, uma nova natureza, uma nova matéria. Einstein disse que isso podia ser talvez um processo de fissão nuclear. Eu não quero saber. Eu não sei como as moléculas vão se desfazer, se fazer, se formar de novo, porque eu não sei se vai ser assim. Mas eu acho que depois desse tempo, irmãos, estou curtindo isso, está entendendo? Depois desse tempo, esse negócio vai ficar comum, assim como chuva hoje é comum. A partir do tempo de Noé, hoje chuva é comum. A partir do nosso tempo, esse negócio da pessoa sai daqui e está ali, eu acho que vai ser uma coisa comum também. Quem sabe? Estou curtindo. Amém. Amém. Queridos, só posso terminar perguntando para você uma coisa: você já correu para a arca? Ou você ainda está tomando chuva nesse mundo? Tem muita gente aí abrindo a Bíblia para vender guarda-chuva, para vender uma posição cômoda nessa terra.
para vender uma falsa ilusão de segurança nessa terra, e a chuva está caindo, e eu não quero que você viva embaixo do guarda-chuva, eu não quero que você se acomode com isso. Eu quero saber se você já correu para a arca. Não é terrorismo, não é nada de fazer medo, porque eu não sei se vai ser agora não, acho que ainda está no culto, né? Mas uma hora que a gente não imagina, Jesus Cristo vai voltar. A sua igreja vai subir, e só quem estiver dentro da arca vai ser arrebatado. Eu não apelo para a sua espiritualidade, eu apelo para a história. Já aconteceram algumas vezes, vai acontecer de novo. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer assim: Levi, eu não tenho certeza se estou dentro da arca. É uma convicção. Isso é um negócio que ou você tem ou você não tem. Uma vez eu fui para uma reunião com os empresários, aquelas consultorias, aquele negócio de futuro. Aí é negócio de empreendedorismo. Aí um perguntou assim: como é que eu sei se eu sou um empreendedor? Aí o instrutor disse: você tem dúvida, você não sabe não se você é? Eu disse: não. Eu disse: então você não é. Você está entendendo? Não tem como te convencer de um troço. É uma convicção. Esse negócio da arca, de segurança, de certeza, também não tem como. Eu não vou dar um checklist para você. Eu faço isso, eu não faço isso, então eu dou. Não. É uma coisa que está dentro do seu coração. Ou você sabe, ou você não sabe. Ou você tem certeza, ou então você não está lá. Amém? E se você não tem essa certeza, eu quero orar por você, para você dormir com essa certeza. Você voltar para casa com essa certeza. Não dói. A pior coisa que pode acontecer, sabe o que é? É isso aqui tudo ser mentira. Já imaginou se isso aqui tudo for mentira? Aí eu pergunto: se isso aqui tudo for mentira, o que é que vai mudar na sua vida? Diga aí, Maurinho. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Isso aqui tudo é mentira, nada disso vai acontecer. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Você vai continuar trabalhando, estudando, não é assim? Pronto, a pior coisa que pode acontecer é a sua vida ficar do mesmo jeito. Agora é o lado da maldade. Agora, se for verdade, e se isso tudo for verdade e acontecer como aconteceu no tempo de Noé, vai mudar alguma coisa na sua vida? Por isso que eu digo, é uma questão de inteligência. Quer dormir com a dúvida? Tem alguém que gostaria de orar com você? A Bíblia diz: entregando os seus caminhos ao Senhor, confiando nele, e essa certeza dentro do seu coração. Amém? Porque não existe coisa pior do que você gritar tendo consciência daquilo que você já ouviu. Alguém gostaria de entregar a vida para Jesus nessa noite? Não, está todo mundo na arca. Quem está na arca? Eu estou na arca. Amém? A convicção está lá, irmão. Glória a Deus. A gente pode piscar? Pode piscar? Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Seja testemunho de Cristo nessa terra. Anuncie que Jesus está voltando. Explique aos ignorantes o que está acontecendo no mundo, porque esse é o nosso papel. Amém? Deus te abençoe.